Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um corte aí, mais repercussão, né, da vitória do Flamengo. Dessa vez veremos o Zinho e o Pascoal, juntamente com outros comentaristas, que vão falar sobre essa vitória do Flamengo, sobre o Fluminense, sobre esse time do Tite, sobre essa sequência do Flamengo e muito mais. Então vamos ver aí o que é que eles acharam de interessante da partida, quem foi ou quais foram os jogadores que se destacaram e o que esperar do Flamengo aí para a sequência. O Flamengo está realmente evoluindo, está assustando realmente os rivais, a imprensa. Você vai descobrir a partir de agora. Nós veremos esse corte aí com a repercussão e os comentários, em especial do Zinho e do Pascoal. Deixamos aqui os créditos para a ESPN Brasil. O link do canal completo deles, né, oficial, estará na descrição deste vídeo. E pedimos a você que, por favor, nos apoie, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino, para você ficar por dentro de todas as novidades. E agora vamos aí acompanhar esse corte. Mas só vou falar uma coisinha. Então bora pro Flamengo. É o Flamengo, né, minha senhora? Lá vem. É o Flamengo. O Flamengo é diferente, né, minha senhora? É isso aí. Aí, dá uma olhada. É o Flamengo. O Flamengo é diferente. Você gostou, Pascoal, da apresentação do Flamengo? Vou falar com uma letra só. Se eu gostei. Jogo bom. Esse rapaz, esse De La Cruz, parece que ele joga alguma coisa. Não vou fazer uma análise do comportamento dele. Parece que ele joga alguma coisa. Esse arrasa. O De La Cruz é aquele jogador que tem hora que você fala assim, mas ele tá aí, tá. Ele fala, tô aqui, hein? A bola nele, pum. Né? Esse é o lance. Falando em VAR, ó, o gol do Fluminense anulado. Se é na bola rolando, isso aí não vira gol? Não, mas eu acho que o Bandeira já tinha levantado. Ele é reanalisado no VAR, não é, Zinho? Mas o Bandeira, se eu não me engano, assim que a bola entra, ele levanta a bandeira ali. Eu não vi esse gesto do Bandeira. Eu não vi esse gesto do Bandeira. Foi só o VAR? O árbitro aponta. Eu não vi esse gesto do Bandeira. Dá pra ver ali. Que eu não vi, né? Aí já é no segundo tempo. Aí já é no segundo tempo, achei que era o Alexander tá fazendo a marcação como lateral direito, aí ele vai com a perna esquerda pro lado contrário, dá o lado bom pro Cebolinha fazer. Olha lá, vai dar o lado bom para acontecer o cruzamento, entendeu? Enfim, o time do Flamengo foi melhor que o Fluminense. O time do Fluminense no primeiro tempo teve jogo. Teve jogo no primeiro tempo. No segundo tempo só jogou um time. O time de vermelho e preto. Só esse time jogou, né? Nesse lance o Bandeira marca impedimento. Nesse lance, mas que eu também tenho dúvida, viu, minha senhora? Essa é outra coisa que eu não entendo, esse impedimento aí. E esse gol aí? O cara tá impedido. Esse é espetacular. Esse é o lance da rodada. De todos os jogos. De todos os jogos. Canal 100, esse aí foi o mais bonito. Olha isso, olha isso. Vale de letra. Olha isso. Começa com quem a jogada? Não, De La Cruz, Arrascaeta. De La Cruz, Arrascaeta de calcanhar, outro calcanhar. De La Cruz, aí. Pedro. Arrascaeta, Pedro, e aí Tipulino. Olha lá, pimba. Pim, pam, pum. Exatamente isso, eu queria falar isso, ainda bem que o senhor recuperou. Então, essa jogada do pim, pam, pum. O Fábio correu alguns riscos de novo nesse jogo. Uma bola que o Pedro fez falta nele no primeiro tempo, mas o Arrascaeta estava prontinho para fazer o gol. Mas o zagueiro demorou uma eternidade para dar a bola no pé do Fábio, hein? Quase falou para ele, Fábio, agora eu vou te complicar. E quase que complica a vida do Fábio ali, porque ele teve a falta, o Marlon, né? saiu no intervalo com uma bolsa de gelo no joelho. Sim. Mas teve uma hora que ele foi dar uma letra ali para driblar o jogador na beirada do campo. Eu falei, Jesus, se ele perde aquela bola, os caras vão dentro do gol, não sei o que aconteceria. O Diniz xingou ele. O Diniz xingou ele. Xingou ele? O quê? Ele saiu machucado, né? O André depois acaba confirmando a lesão. Aí o Fluminense, só para completar, assim, o Fluminense tira os caras que estavam marcando no meio campo, bota os caras de zagueiro, bota um cara que entrou, que é para fazer o meio campo, que ele não é primeiro volante. Nossa, o Fluminense no segundo tempo e ainda teve cansaço dos dois jogadores que começaram a partida. Renato e Douglas. A partir dos 15 minutos eles desapareceram de campo. Então teve muita coisa. A visão do Diniz é perfeita quando ele dá entrevista coletiva. Absolutamente consciente. Ele viu o segundo tempo, ele demonstrou claramente o que aconteceu. Aí eu concordo com o Diniz, com a análise dele da partida.
Já a gente ouve aqui antes. O meu tetra, o negócio é o seguinte, muita gente esperava que o Diniz, ele poupasse o time como um todo, pensando na Recopa. Não entendo que é isso que ele faz. Entendo que ele poupa mesmo 3 jogadores, né? O Felipe, o Ganso e o Keno. Os laterais estão se recuperando, talvez joguem contra a LDU, Samuel já treinou hoje, é uma boa notícia e tal. A gente tem o lado do Flu para olhar, e tem o lado do Flamengo que muito se cobrava de um enfrentamento igual para poder analisar e olhar esse Flamengo. Acho que nada melhor do que um Fla-Flu para fazer isso, Tetra. Mas assim, a gente está falando de 5 jogadores que estão acostumados com esse sistema de jogo do Diniz. Sim. Esses desfalques que você citou, né? Você pensar que o Samuel Xavier, o Marcelo, o Felipe Melo na construção de jogo, né, são 3 jogadores com uma construção de jogo melhor, né, do que o Diogo Barbosa, do que o Marlon, do que o Guga. São bons jogadores, mas não têm a mesma qualidade. Para esse estilo de jogo do Fernando Diniz, que eu acho que ele tem que buscar um plano B. Porque o Fluminense, o que eu vi no meio de semana e o de final de semana, tem muita posse de bola, mas dentro do seu campo. Eu não vejo o Fluminense com essa posse de bola do meio campo para frente, ofensivamente. Eu estou vendo o Cano marcando mais do que atacando. Olha o jogo do Fluminense, o Cano tá dando combate na intermediária defensiva, é verdade, ajudando muito mais aqui do que lá na frente. E aí fica o Arias, esse motorzinho, correndo para todo mundo, correndo para tudo que é lado. E eu acho que o Fluminense cai muito. Não é só as mexidas, não. É que o Arias não aguentava mais. E o Arias é o cara do time. É o cara que passa por ele todas as jogadas, as possibilidades do Fluminense ofensiva com esses desfalques todos. Então pesou para o Fluminense a viagem, a altitude, 6 horas de voo, né? Tanto é que você vê que alguns jogadores pediram para sair. O Guga, né, o lateral direito, pediu para sair. O Marlon sentiu o joelho, aí é diferente, né? Mas pede para sair. O Thiago Santos, que fez até um bom jogo como zagueiro, pede para sair também. E aí o Diniz, sem muitas opções, principalmente para a lateral direita, ele tenta fazer algo diferente. Acho que essa escolha primeira dele não foi boa. O Alexander, canhoto, na lateral. Depois, quando sofre o gol, ele sente que o caminho do Flamengo está sendo por ali, porque o Tite coloca também já ali o Bruno Henrique, já coloca mais peças jogando por aquele lado. Aí ele joga o Martinelli para ser o lateral direito, que aí pelo menos é o pé do lado ali, é destro. Aí o Alexander vai para o meio, como o Pascoal disse, eu já tinha também comentado ontem no programa. Ficaram 2 volantes que entraram ao longo do jogo, para proteção dessa zaga, que já jogou com um André, que era o volante para jogar de zagueiro. Então são muitas mexidas, além do desgaste, o Fluminense foi dominado no segundo tempo. Mas o primeiro tempo, para mim, não foi um grande jogo, não foi um jogo de grandes chances, não foi um jogo de grandes opções técnicas, de habilidade, por mais que tinham ótimos jogadores, foi um jogo truncado, pegado, disputado e equilibrado. O Flamengo, de repente, não é que teve grandes chances também, não. Eu não vi uma defesa espetacular. Eu vi o Fluminense nessa saída de jogo perigosíssima, dando oportunidade para o Flamengo. Foi o que o Pascoal citou ali, a falta do Pedro no Fábio, aí tenta sair uma jogada, dar um chutão, né? Mas assim, chances criadas, chances claras, não teve. Teve uma bola parada do Arias, aí o Rossi defende. Agora, no segundo tempo, com tudo isso que foi falado, a queda do Fluminense pelas circunstâncias todas que sofreu, o Flamengo, que tem um time espetacular, para mim ainda tem um time melhor do que o do Fluminense, com muito mais opções, com mais opções, principalmente para o jogo de ontem, era o favorito. E aí, superior, consegue a vitória, porque estava mais encaixado, mais inteiro para o jogo. Daqui a pouco eu vou falar mais desse Flamengo, 20 gols marcados, só um gol sofrido no campeonato. Tem uma coisa assim que eu pensei aqui antes de você me fazer a pergunta. O Cebolinha está conseguindo o espaço dele e o Luiz Araújo está jogando pra caramba também. Então o Tite está achando uma identidade, está achando um time. Arrascaeta, De La Cruz, dificilmente esses dois vão sair. E o Pedro. O Pedro é um cara hoje que, sim, está num outro momento da vida dele no Flamengo. Bruno Henrique e Gabigol no banco, hein?
Sim. Dois caras que, se você falar para qualquer menino até 10 anos de idade, quem são os dois atacantes do Flamengo, eles vão 3, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E esses aí estão fora. Mas o momento, e o Luiz Araújo não jogou, porque o Everton Ribeiro ainda estava, né? Sim. Quando o Everton Ribeiro estava difícil de tirar também as mudanças. E do lado de lá também. Hoje não. Hoje o Cebolinha está arrebentando, voltou a ser aquele melhor jogador da Copa América, acho que foi de 19, né? De 2019. E o Luiz Araújo mostrando porque foi contratado. Então, peraí, me ajuda aqui no negócio. Pode jogar 11 ainda só, né? Não pode jogar mais que 11, não. Então, peraí, o Luiz Araújo não sai, o Cebolinha não sai. O Arrascaeta não sai, o De La Cruz não sai. O Pedro não sai, já são 5. O goleiro não sai também, né? Não, também não. A dupla de zaga também não sai. O Gerson, um abraço pro Gerson, tá com um problema no rim, vai ser operado, o Flamengo ainda tá vendo a data, tá fora desse time. Mas o meio-campo com o De La Cruz de segundo homem encaixou. Vai fazer como, Pascoal? Do jeito que tá. O Tite achou o time. O Tite tem um time. Né? O time do Flamengo tá do jeito... De La Cruz é muito inteligente. Ele Se eu não correr, eu não jogo. Então ele joga e corre, porque o Arrascaeta, a 10 é dele, a 14, né? Mas é 14 ou 44? 14. Não, é 14, é 14. É a dele. Mas é a 10. Mas o De La Cruz, sendo uruguaio, sendo um jogador que batalha, sendo um jogador que entende, que é inteligente, ele sabe na cabeça dele que se ele também não batalhar, ele também não joga. Então, ele está batalhando. Enquanto o time estiver ganhando e ele estiver jogando bem do jeito que está jogando, o Tite vai ter um problema aí, entre ele e o Gerson. E o Pulgar, o Eric, perdão. O Eric de ainda volante. Tem isso, hein? Hã? Não, o Eric é primeiro volante, né? O Eric de primeiro volante, ele tomou cartão amarelo, começou o jogo, já tomou cartão amarelo. Né? Com 0 de jogo, ele já levantou um e já tomou cartão amarelo. Mas ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Na minha visão, o Tite já tem o time. Achou o meio-campo, então, com o De La Cruz de segundo homem ali? O Gerson, eu espero que o Gerson se recupere prontamente, porque eu sou um dos fãs do Gerson. O Gerson, para mim, é jogador de seleção brasileira e eu espero que ele se recupere. Mas sem o Gerson, o De La Cruz encontrou o espaço dele definitivo. O De La Cruz está jogando no Flamengo como ele jogava no River. Na seleção do Uruguai, ele joga um pouquinho mais pela direita, um meia pela direita, um falso. A função começa pela direita e vem para dentro, né? Começa pela direita. O Silas fez algumas oportunidades disso. O Miller jogava assim com a gente, né? O Zinho fazia isso peculiarmente. Eu quero ouvir o Zinho sobre esse negócio sair do lado e vir para dentro com a bola dominada. E fazia gol até de pé direito, né? O Zinho fez gol decisivo de pé direito, gol de título de pé direito. Alguns. Fez um gol de pé direito. O Evaíra deu uma ajeitadinha para ele fez um gol de pé direito. E isso é muito comemorado até hoje. Mas o De La Cruz é um baita jogador. Ele tem uma capacidade de entendimento do jogo, do posicionamento dele. Ou ele joga na posição um pouco mais adiantada, como no Uruguai, ou joga numa posição um pouco mais recuada, porque lá no Uruguai ainda tem o Valverde para jogar nessa posição de segundo volante, e ele volta, mas ele jogando um pouco mais adiantado, no Flamengo um pouco mais atrás, como no River, ele é um jogador, para mim é a melhor contratação do que um clube fez no futebol brasileiro. Sim, isso sim. É a melhor contratação. E ele nessa janela, né, lógico. Nessa janela. E ele está justificando tudo isso que a gente está dizendo, né? Tudo isso que a gente falou dele, que a gente esperava dele, ele está justificando. Né? O Garro faz um excelente início de campeonato pelo Corinthians, foi uma boa contratação. Também acho que um jogador que vai fluir, mas não dá para comparar com o De La Cruz. Não dá para, estou dizendo, caras que chegaram e que transformam os times. João Schmidt no Santos. João Schmidt transformou o time no Santos. É mais fácil jogar hoje no Flamengo do que jogar no Corinthians, né? O time está muito mais arrumado, obrigado, né? O entorno está muito mais arranjado. Sim. Eu quero te ouvir, meu Tetra, porque o pessoal aqui já está querendo botar o De La Cruz definitivamente no time titular. O De La Cruz foi contratado por foi contratado por uma quantia enorme, né? Com status de titular. É titular da seleção do Uruguai, não joga nessa função na seleção do Uruguai. Ele não é o segundo volante na seleção do Uruguai. Ele já jogou algumas vezes no River nessa função, sim, mas não é também a maioria dos jogos nessa função. Eu sempre vi o De La Cruz, principalmente o River, brigando por título. O River, né, que brigou por título com o Flamengo, o De La Cruz jogava pelo lado do campo, né, como um meia pelo lado.
E aí fechava, vinha, organizava o jogo com o outro meia, né? É um jogador que é versátil, como o Gerson também faz isso, gente. O Gerson é segundo, o Gerson já jogou de meia mais avançado. Eu acho que assim, são opções que o Tite tem, mas na minha visão, quando todos estiverem à disposição, todos com condição física, assim, o Tite para escolher, para mim o Gerson não é banco nesse time. Também acho. Na minha opinião, não é. Vai sobrar para o Luiz Araújo. Né? Aí, se o Gerson entrar, o De La Cruz for mais adiantado, não render, o Luiz Araújo vai brigar pela posição, como o Bruno Henrique vai continuar brigando pela posição. Eu acho que tem muitas disputas, muita competição dentro desse elenco. O Vinha não chegou para ser banco sempre. Vai ter que esperar o momento dele. Vai brigar pela posição com o Ayrton Lucas. Mas hoje o Varela é o lateral escolhido, mas o Wesley vai brigar pela posição. Eu acho que a dupla de zaga está definida, a não ser que o Ortiz ainda chegue, que aí brigaria pela posição com o Léo Pereira. Né? Mas nesse momento, né, não vejo o Davi Luiz sendo titular na vaga do Fabrício Bruno e do Léo Pereira. Ali está definido, e o Pulgar como o primeiro volante, e o craque do time continua sendo o Arrascaeta. O De La Cruz está bem, encaixou, está correndo muito, está dando muitas opções, mas o cara decisivo é o Arrascaeta ainda. Continua sendo o Arrascaeta que alimenta o Pedro, que está no momento artilheiro dele, que sempre foi. Então, assim, acho que a gente está aqui elogiando e merece os elogios do De La Cruz, mas para mim ele não é a peça fundamental desse time do Flamengo. Zinho, que ele quase fez o Arrascaeta. Ele entrou, o De La Cruz, que é muito bom jogador, entra num time arrumadinho, montado, né? Um time que está mais sólido defensivamente, que o treinador encontrou um equilíbrio, um time que era muito exposto com o Tite. Pelo menos nesse momento, a gente ainda está falando de campeonato regional, gente. Calma, vamos ver a sequência. Mas nesse momento é um time equilibrado e é o que o Tite está buscando. E eu vejo o De La Cruz fazendo muito bem esse lado direito, quando o Gerson voltar. Aí acho que entra uma outra questão. O Silas estava elogiando aqui o Luiz Araújo, né? O Zinho já, para botar o De La Cruz acomodado junto com o Gerson, o tiraria do time. E aí eu acho que tem a questão do Varela na direita se interligando com tudo isso. Porque o Varela hoje, eu achava já que com o Tite, eu falei isso aqui, né, quando o Tite assumiu, pela característica de jogo do Tite, que o Varela podia render mais. Mas acho que ele rende mais também hoje por conta de uma proteção do Luiz Araújo, que volta muito no campo para ajudar a acomodar ali aquela lateral direita. O De La Cruz corre muito também, é inteligente também, mas para você, melhor ou pior? Você concorda com o Zinho de tirar o Luiz? Eu acho que o Luiz Araújo sai se ele parar de fazer gol. Se ele jogando ali, ele continuar sendo esse cara que vai, chuta para gol e vai estar fazendo gol, se ele continuar fazendo gol, vai ficar difícil para o Tite mexer, pelo menos num primeiro momento. Agora, eu concordo com o Zinho que se ele deixa de fazer gol, o De La Cruz pode fazer tão bem quanto ele essa questão da ida e volta de ajudar o lateral, mesmo sem fazer gol, e aí volta o Gerson, que é o coringa do time nessa questão. E com relação ao que o Zinho falou sobre campeonato estadual ainda, tem um aspecto positivo e um negativo nisso aí. Quais? Negativo é que você joga contra times que se defendem muito. O positivo é que são inferiores tecnicamente. Então o Flamengo vai dominar esses jogos tranquilo. De repente você pode colocar o De La Cruz numa situação até mais adiantada, tal, porque não vai interferir muito, porque o Flamengo vai ser muito pouco atacado. Já no Campeonato Brasileiro, os times já saem muito para jogar também. Sim. Então o Flamengo também vai ter muito mais espaço e aí melhora também, né, para um time que quer ganhar, se equilibra muito porque você também é atacado. Então você também tem mais espaço para jogar, enquanto que no Carioca é o Fluminense, é o Vasco e o Botafogo que vão jogar de igual para igual, os outros vão se defender. Olha que o Nova Iguaçu tá aí no meio dos 4, já garantido. Então, galera, esse foi o vídeo aí, tá? Se você curtiu aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Foram os comentários, né, aí do Pascoal, do Zinho, que falaram que o Flamengo jogou bem, né? Jogou bem, não foi um jogo assim de tantas oportunidades, mas foi um jogo que o Flamengo soube aproveitar, né? Soube aproveitar as oportunidades que teve, soube guardar gol, né? Quando se teve essas oportunidades.
e com um adversário que durante muito tempo aí, recentemente tem sido um adversário muito difícil, né? Clássico, Fla-Flu. Mesmo o time misto do Fluminense, que não foi tão misto assim, tinha muitos jogadores titulares, o Flamengo conseguiu jogar muito bem, não ceder praticamente chance nenhuma para o Fluminense. E isso coloca o Flamengo, sim, como favorito, né? A Taça Guanabara, a Campeonato Carioca. E traz uma esperança muito boa, né, para o torcedor. Traz sim, porque quando o time ele joga dessa maneira, né, se defendendo muito bem, mesmo com grandes equipes, e consegue também fazer gols, é um time que dificilmente é vencido. Dificilmente, pode ser quem for, né? E aí, coloca o Flamengo sim como um dos favoritos, todo mundo já fala isso. Como um dos favoritos a Campeonato Brasileiro, Libertadores, né, Copa do Brasil. Então é muito bom ver, né, o desenvolvimento, é muito bom ver como vários jogadores estão crescendo, como Luiz Araújo, De La Cruz jogando muito bem, Igor Jesus, né, e muitos outros que estão jogando bem, o próprio Pedro também, Cebolinha. Então esses jogadores estão jogando muito bem, e quando a gente vê que eles estão evoluindo, isso é prova de que o trabalho do Tite está sendo bom, que ele está conseguindo trazer esses jogadores para sua melhor versão, né? Para que os jogadores evoluam tecnicamente, né? Fisicamente, mentalmente. Isso mostra como o Tite ele sabe o que ele está fazendo. Então isso é muito bom. Se você está curtindo o trabalho do Tite, aí se você curtiu também a vitória do Flamengo, deixa nos comentários aí o que é que você achou, se você concorda com o que o Zinho falou, com o que o Pascoal falou, com o que os outros comentaristas falaram também. Você pode estar se expressando aí. Mas é isso aí, viu, galera? Esse foi o vídeo, agradecemos a todos vocês e nos falamos aí, nos vemos, na verdade, no próximo vídeo.